do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, deste semestre, o 8º do ano, com a temática a questão da qualidade da escola pública. Como vocês que nos acompanharam durante esse ano puderam observar, nós tivemos 3 conferências iniciais, logo no início do ano, sobre temáticas mais gerais, a respeito da própria noção de qualidade, a questão das variáveis intervenientes, por assim dizer, na discussão sobre qualidade. Em seguida, nós tivemos um conjunto de conferências sobre aquelas questões que nos pareceram centrais para se pensar a qualidade da escola pública no Brasil. Esse seminário levado a cabo durante esse ano, eles fazem parte do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que tem várias ações. Nós estamos, nesse ano, com essa conferência, fechando o nosso 4º ano de projeto, e dentre as atividades envolvidas pelo projeto está, além desse seminário, das conferências, um programa de rádio na Rádio FMG Educativa, segunda-feira, entre 20 e 22 horas, uma coleção de livros, uma página na internet e pesquisas. Essas conferências também são ofertadas como disciplina do programa de pós-graduação em educação. Então, só tem sido possível desenvolver o projeto porque ele conta com o apoio, né, de alunos e professores da faculdade, da Escola de Educação Física da UFMG, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, da UFOP, da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Pró-Reitoria de Extensão, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Rádio da UFMG, do Sindiut, da Editora da UFMG, do CNPq, da FAPEMIG, da Editora Masa, da Presença Pedagógica e, Tarcísio está falando, hein? E da Rádio Webfi, quem eu ia me referir agora, que também, além de um apoio geral do Emerson e dos colegas da rádio, tem conseguido fazer conosco a transmissão das conferências ao vivo pela rádio, e eu aproveito também e dou uma boa noite para aqueles que estejam nos ouvindo, aí, os internautas que estão nos ouvindo pela rádio Webfi. Então, e ainda sobre a rádio Webfi, quem estiver nos ouvindo e quiser participar, pode ligar para o telefone 31, aqui de Belo Horizonte, 31-3409-5318, 31-3409-5318, que o William vai fazer a anotação das questões e que serão posteriormente respondidas pelo professor, nosso convidado de hoje. Nós temos hoje a satisfação de receber aqui conosco colega, professor aqui da Faculdade de Educação, professor Juarez Tarcísio Dairel, a quem agradecemos imensamente a disponibilidade por tratar de um assunto que para a gente é fundamental para se pensar a questão da escola, da qualidade da escola, que é a intervenção dos alunos, a contribuição dos alunos. Geralmente os sujeitos alunos são esquecidos quando se fala da questão da qualidade da escola. Vamos dizer, boa parte a gente está discutindo da mídia, quando se fala dos alunos, enfim, algumas vezes até os próprios pesquisadores, quando falam dos alunos, é como se eles atrapalhassem a qualidade da escola, né? Quer dizer, poucas vezes a gente discute, afinal, qual a contribuição que os alunos trazem para se pensar e para se fazer uma escola de qualidade. Então, é essa indagação que nós fizemos para o professor Juarez, que aceitou o desafio de trabalhar com a gente essa noite. O Juarez possui graduação em Ciências Sociais pela UFMG, mestrado em Educação, aqui também pela UFMG, e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado da UFMG e pesquisador do CNPq. Coordena o Observatório da Juventude aqui na UFMG e integra o Programa de Ações Afirmativas também da UFMG. Quer dizer, essa apresentação formal, de forma alguma, esgota a imensa contribuição do Juarez à discussão sobre a qualidade da escola, a escola pública, e, sobretudo, com uma trajetória marcada,
vamos dizer assim, desde os anos 80, academicamente, desde os anos 80, desde a sua dissertação de mestrado, pensar a questão da juventude, a escola, a contribuição, quer dizer, um pouco a dinâmica da juventude, das ações da juventude e na escola. Então, ele é hoje um dos principais especialistas no Brasil e no mundo sobre essa questão da juventude. Sem dúvida, é uma pessoa que tem circulado em vários espaços, não só no Brasil, com essa discussão da juventude, tem realizado estudos fundamentais que têm, de certa forma, servido de referência para todos nós que discutimos a juventude, para as pesquisas nessa área. Então, por isso tudo, é um grande prazer, Juarez, recebê-lo aqui. É uma honra para todos nós e tenho certeza que será uma ótima noite. A gente fica até constrangido com uma apresentação dessa, aumenta a responsabilidade. Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande. Eu queria, ao contrário, eu agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que me é caro e trazer alguns elementos para a gente refletir juntos, não é? Acho que a gente, mais do que certezas, a gente traz indagações, não é? Por uma questão tão importante como essa, que é pensar a qualidade da escola, não é? E esse tema se torna mais relevante, principalmente num contexto que vivemos de expansão da escola pública, não é? Que muda o foco da luta, não é? Se na década de 80 lutávamos pelo direito ao acesso à escola, não é? Hoje esse direito, de alguma forma, não é? Vem sendo consagrado, mas que com um custo que merece reflexões, não é? Que exatamente, eu acho que não é à toa que essa discussão da qualidade está posta, não é? A gente vai ver que a questão da exclusão, o que era externa, ela passa a ser interna à própria escola, não é? Mas a gente vai discutir melhor. Bom, outra coisa que eu fico satisfeito também pelo fato da organização dos debates, finalizar com esse, não é? Que é exatamente pensar o sujeito aluno, não é? Ou seja, revela, intencionalmente ou não, uma compreensão de que todo debate da qualidade ganha sentido exatamente para o sujeito que dá sentido à escola, não é? Como já dizia nossa amiga Inês Teixeira, não é a relação professor-aluno que constitui o coração da escola, não é? Quer dizer, então, são os atores e os atores em relação, não é? E desses atores, a razão de ser é o próprio aluno, não é? Nesse sentido, eu tomaria a liberdade de repensar o título, não é? Se o título fala qual a contribuição dos alunos, eu faria um jogo de palavras aí e perguntaria o seguinte, eu perguntaria qual a contribuição da escola pública com qualidade suficiente para promover a formação humana dos jovens alunos, né? Eu faria o contrário. Qual a contribuição da escola para a formação dos alunos? E não qual a contribuição dos alunos para a escola de qualidade, né? Que é um pouco o que eu vou tentar refletir com vocês, né? Não cabe aqui retomar toda a discussão sobre qualidade. Eu acho que nos últimos seminários vocês fizeram toda uma discussão, então não vou retomar isso, né? Eu só quero pontuar que a noção de qualidade possui uma pluralidade de sentidos, além de ser historicamente construída e é uma noção em disputa, não é? É uma disputa política, não é? Vide todo o debate nacional, desde a campanha nacional pelo direito à educação, a Conferência Nacional de Educação, dentre outros, só citando poucos, não é? Sempre colocando a questão da qualidade, né? O que demanda que a ideia da qualidade seja necessariamente adjetivada, não é? Ela em si, ela não traz sentido, não é? Da minha perspectiva, não é? Na minha concepção, eu penso na qualidade da educação, não é? Quer dizer, o princípio do qual eu parto é a partir de uma concepção da formação humana, não é? E aí, sem alongar muito, né, que para mim, compreende o ser humano como um ser inconcluso, não é?
que se constrói como ser humano no conjunto das relações sociais a que tem acesso. Não é? Ou seja, é aquela ideia, né, a concepção antropológica do humano, muito defendida desde Paulo Freire. Charlot refaz isso de uma forma muito brilhante num livro mais recente, a ideia de que a gente nasce potencialmente humano e se constitui como tal, se constrói como tal, no conjunto das relações sociais. Não é? Então, nesse sentido, eu compreendo a formação humana, aquela que se concretiza numa tripla condição de humanos, não é? Naquela ideia antropológica de que o ser humano é o único ser que é igual a todos como espécie, igual a alguns como grupo social e diferente de todos enquanto indivíduo. Não é? Para mim, isso pauta uma função social da escola numa perspectiva de qualidade. Não é? Ou seja, uma escola que contempla o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas com as quais cada um de nós nasceu. Não é? Ou seja, espaço de treino, de descoberta e potencialização dessas dimensões, dessas potencialidades humanas de cada um. Mas, ao mesmo tempo, uma escola que discute, proporciona a consciência do direito à afirmação positiva das identidades, seja de origem sexual, social, de gênero, raça, etnia, de opção sexual, dentre outras expressões da diversidade. Né? Mas também uma escola que garante e possibilita o direito a cada um se constituir como um sujeito pleno, com acesso aos suportes para a construção da sua subjetividade e projetos de vida. Né? Quer dizer, numa perspectiva mais ampla, é desse ponto de partida que eu coloco. Não é? Ou seja, uma escola que tenha uma infraestrutura, uma condição docente adequada e uma estrutura escolar adequada, de tal forma que gere sujeitos de direitos, de aprendizagem e de conhecimento, sujeitos de uma vida plena, ou, no dizer de Paulo Freire, que gere indivíduos mais humanos, mais gente. Não é? Partindo, então, dessa ideia de qualidade, uma primeira questão que eu trago para a nossa reflexão é a própria realidade da juventude, como é que anda a juventude na relação com a escola. Né? Alguns dados estatísticos só para a gente evidenciar. Primeiro, um movimento de expansão, não é, dessa escolaridade, e segundo, como que ela vem criando mecanismos internos de exclusão. Não é? Vocês notam? Esse quadro nos traz a taxa de frequência à escola segundo faixas etárias. Não é? Acho que fica muito evidente, olha, eu pego de 96, pegando dados do IPEA, não é? Pego 96, 2001, 2004, 2007. Não é? Os dados do IPEA baseados nas PNADs, não é? Mas que foi um estudo desenvolvido pela PNAD. Não é? Então, vocês notam como que a gente tem, na faixa de 7 a 14 anos, uma frequência, uma cobertura quase que total, de 97,6%, não é? Num aumento significativo, não é? De 96 para cá. Não é? De 14 a 17, há uma queda, não é? Mas ainda a gente atinge, nessa faixa de 15 a 17 anos, né? Tem um erro aí, de 84,1. Ah, tá. Porque depois o meu que não saiu. 84,1 em 2008. Não é? E olha que é sintomático quando passa na faixa etária de 18 anos, há uma queda significativa. Em parte, porque muitos nesse período, é a terminalidade, para muitos. Não é? E é o que a gente constata. Mesmo aqueles que completam o ensino médio, para uma grande parte, é a terminalidade dos estudos. Não é? E é uma terminalidade, e a gente vai ver no quadro seguinte, é uma terminalidade mesmo para grandes parcelas que não atingem a finalização do ensino médio, não é? Mas que com essa idade já se insere na vida produtiva e já distancia cada vez mais da escola. Não é? Menos ainda
quando você vê na idade de 25 a 29 anos, a gente vai ver que gente, hoje eu estou muito cansado, as palavras não vêm. Vocês me desculpem, mas a gente vai levando assim. Que vai corresponder exatamente, em termos de faixa etária, ao ensino superior. A gente vai ver no quadro seguinte que isso ainda fica mais evidente, né? Essa tabela, ela é muito importante para a gente perceber como que a produção da desigualdade escolar, né? A produção da exclusão escolar. Ela compara a taxa de escolarização bruta e a taxa de escolarização líquida em 2007. Né? Só para clarear para vocês, a gente chama, os estatísticos colocam como taxa de escolarização bruta o conjunto das matrículas naquela faixa etária. E a taxa de escolarização líquida o conjunto das matrículas na faixa etária correta. Não é? Então, na primeira coluna, na taxa de escolarização bruta, seriam todos os matriculados. Na taxa de escolarização líquida, dos matriculados, aqueles que estão na faixa etária correta. Isso é fundamental, porque as estatísticas mostram que a defasagem série-idade é um dos itens que produzem a exclusão escolar. Não é? Ou seja, já é um processo interno de produção dessa... Ah, tá. Tá bom. Então, o que a gente tem? O que a gente tem aqui? No ensino fundamental, não é? Notem que o índice passa de 100. Passa de 100 porque é bruta, não é? Ou seja, pega todos os alunos matriculados na faixa de 7 a 14, já está com 119,3%. Enquanto que, desses, 93,8% estão na idade correta. Não é? Ou seja, é um avanço muito significativo nos últimos 20 anos. Mas a gente ainda tem 21,4% dos alunos nessa faixa etária ainda fora de faixa. Não é? Ou seja, já foram reprovados, já inicia aqui aquele processo que muitos conhecem, não é? Daquela trajetória acidentada, sai da escola, volta para a escola e aí vai. Não é? No ensino médio, eu vou pegar só 2007 e depois, quem estiver vendo, faça a comparação com 2003. Vocês podem observar que houve avanços, mas não tão significativos, não é? Considerando 4 anos, não é? Aí, de 2003 a 2007, já no governo Lula. Não é? Então, a gente tem ensino médio. Em 2007, nós tínhamos 82,6% de alunos matriculados, mas só 48% na faixa etária correta. Ou seja, nós tínhamos 34,6% fora da faixa. Não é? Enquanto que na educação superior, nós tínhamos uma escolarização bruta de 24,3% e uma taxa, e na idade correta, que seria de 18 a 24 anos, apenas 13,1%. Não é? São dados que nos mostram gargalos no processo educativo, que reforça aquilo que a gente estava dizendo, ou seja, houve expansão, mas o aluno entra, mas existem mecanismos internos no próprio processo de escolarização que vem gerando retenções, não é? Evasão, não é? E com números significativos que a gente tem que colocar em questão. Não é? Começar a se perguntar o que é que está acontecendo com a escola. Não é? E os dados mostram que a passagem do ensino fundamental para o médio, hoje, é o grande gargalo. E mais preocupante, até 2005, houve um crescimento significativo das matrículas do ensino médio. De 2005 para cá, começaram a cair. Então, os jovens não estão querendo ir para a escola. Isso nos faz questionar.
Não é? Para nós, de uma geração que lutou pelo direito à escola, quer dizer, tem escola, tem matrícula e não querem ir. Não é? Será que o problema é dos jovens? Ou é nosso? Não é? Nosso, enquanto educadores, enquanto pesquisadores, não é? de colocar em questão, não é? O que está gerando. Não é? E em cima desse contexto, não é, que eu acho que é fundamental uma reflexão a respeito de quem são esses jovens que estão chegando à escola hoje. Não é? Quem são eles, o que eles nos trazem, não é? De questões, de demandas e de necessidades. Não é? Principalmente porque, quando se pensa no jovem aluno, não é? A gente se depara no cotidiano da escola com um conjunto de representações extremamente negativas. Não é? Eu estive segunda-feira agora, por exemplo, com um grupo de professores de 8 escolas, não é? Discutindo. E eu comecei a conversa levantando isso. Para vocês, quem são seus alunos? É impressionante, impressionante. Alienados, sem interesse, sem motivação. Quer dizer, o que poderia... o comportamento dos jovens que deveriam fazer a escola se questionar, ela rapidamente atribui a culpa. Não é? E aí vira um jogo de culpa. Professor culpa o aluno, aluno culpa o professor, não é? Família culpa a escola. Então fica um círculo vicioso. Não é? Então, de imediato, queria partir dessa ideia de que não existe culpa na história. Não é? Ou seja, não dá para atribuir esse é responsável, aquele é responsável. O que a gente tem que pensar é o sistema como um todo. Não é? E essa visão negativa ela se torna mais séria, porque, como eu estava dizendo já na reflexão belíssima que Inês Teixeira desenvolve sobre a condição docente, ela nos traz uma constatação que eu fecho totalmente de que é a relação professor-aluno que é o coração da escola, né? Que é o coração do processo educativo. Se eu trago uma visão negativa desse com o qual vou trabalhar, como é que eu consigo estabelecer uma relação? Agora, o que eu vejo e trago como reflexão é que parte da tensão dos professores, né, da incompreensão dos professores, é em função de um conjunto de transformações que estão interferindo diretamente na produção social desses jovens, né? Dessa última, principalmente dessa geração mais recente. Né? Então, e é isso que eu vou tentar discutir um pouco. Né? E um outro aspecto que é muito preocupante também é o próprio desconhecimento do jovem existente no aluno. Não é? Ou seja, a escola desconhece, não leva em conta que esse menino que chega, ele já vem com um conjunto de experiências sociais vivenciadas, com uma compreensão de si mesmo, ele pensa, se posiciona, tem demandas, tem necessidades e não é visto como interlocutor válido. Né? E é interessante que esse mesmo desconhecimento acontece nas pesquisas. Nós fizemos ano passado um estado da arte sobre juventude, nas ciências sociais, educação e serviço social, não é? Pegando 1999 a 2006. Analisamos 1.536 trabalhos entre dissertações e teses. É impressionante como é que chama a atenção de como que há um desconhecimento do jovem das pesquisas, ou seja, as pesquisas muitas vezes com o nome do jovem ou aluno, mas não leva em conta minimamente a realidade desse jovem, o que ele traz para a escola, que questões que ele vai trazendo. Não é? Já discute diretamente o aluno, não é? Só o aluno, no seu papel ali no cotidiano escolar. Não é? É em cima disso que eu chamo a atenção da importância da gente levar em conta essa ideia de juventude, do jovem como sujeito. Não é? Para isso, rapidamente, que isso a gente já vem discutindo há muito tempo. Quando eu falo de jovem, eu estou falando de quê? Não é? Quer dizer, a primeira coisa é que a sociologia da juventude tem uma dificuldade
enfrenta uma dificuldade muito grande na definição da própria categoria, não é? Afinal de contas, o que é ser jovem, não é? Bourdieu tem um texto muito instigante quando ele coloca: será que jovem é apenas uma palavra? Não é? Ele nos instigando a refletir sobre a consistência da própria categoria, não é? E a dificuldade ela é muito porque pensar em juventude é pensar, primeiro, numa dimensão biológica, numa determinada fase da vida que tende a ser universal enquanto dimensão biológica, não é? Que marca o início, não é? De um conjunto de transformações físicas, psicológicas, não é? Do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ela é uma representação, ela é uma construção cultural, não é? E, nesse sentido, é histórica, datada, não é? Ou seja, pensar em jovem é pensar em jovem de um determinado tempo, não é? Mas não só de um determinado tempo, mas também de um determinado lugar, de acordo com a origem social, não é? De acordo com a raça, gênero, não é? Quer dizer, todas essas variáveis que interferem, não é? Em cada um, a forma de vivenciar a juventude ela é diferenciada, não é? Por isso que a gente trabalha muito com a ideia de juventudes, para reforçar a ideia de diversidade, não é? Temos múltiplos modos de ser jovem, não é? Nesse sentido, eu venho trabalhando muito com a ideia de condição juvenil, porque ela se torna mais operativa, não é? Muito referindo à própria a própria etimologia da palavra condição, que nos remete tanto à maneira de ser como às circunstâncias que a possibilitam, não é? Então, quando se pensa nesse sentido, pensar a condição no Brasil hoje, pensar a condição juvenil no Brasil hoje, tem de levar em conta o conjunto das transformações que vivenciamos. Ou seja, não dá para comparar essa geração com a geração anterior, não é? E não dá para comparar por um conjunto de fatores sociológicos que vão interferir na produção social dos sujeitos, não é? Ou seja, vem ocorrendo, não é? Quer dizer, todas essas transformações que autores chamam de pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, independente do nome, transformações que incidem no avanço rápido da tecnologia, a informação como centro, não é, a informação e a produção do conhecimento como centro do poder, não é? A própria processo de globalização econômica, cultural que vivenciamos. Todo esse processo interfere diretamente nas instituições socializadoras, não é? Então, a família vem passando por transformações profundas, não é? Hoje é impossível dizer que há um modelo familiar, não é? Aquele que a escola, a gente antigamente trabalhava, né? Papai, mamãe, filhinho, né? Hoje, com a possibilidade, por exemplo, da família homossexual, por exemplo, rebenta qualquer modelo, não é? Então, isso coloca em questão, não é? O que é a família, não é? Família, são famílias, não é? E isso interfere diretamente na forma como os sujeitos vêm sendo socializados. Mas não é só isso, não é? É a própria magnitude das mídias hoje no nosso cotidiano, não é? Que atravessam totalmente o conjunto dessas instituições, não é? São as novas formas, e gerando, inclusive, novas formas de cognição, não é? E isso interfere, inclusive, nos ritmos internos de cada um, não é? Vocês notam como que o jovem de hoje consegue fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Abre o computador, tem 5 janelas, estuda ou escuta música, tudo rápido. São eles que nos ensinam, não é? O domínio da tecnologia está na mão deles. Nós somos migrantes, enquanto eles são nativos, não é? Nessa nova relação com as novas tecnologias. Ou seja, tudo isso são contextos que interferem diretamente. Não é? Eu podia estar falando aqui das transformações e interferência da religião, ou seja, a própria desregulamentação do mercado de trabalho, ou seja, esse conjunto de dimensões que vão produzindo novos sujeitos sociais. Não é? E é essa consciência que a gente tem que tomar. Não é? Ou seja, esses meninos chegam com outras demandas, de uma outra forma. Não é? E eu tenho chamado a atenção de educadores
tempo que a gente vem discutindo, de algumas dimensões que são fundamentais para se compreender esse jovem, não é? Partindo da máxima de que, para compreender, eu preciso de conhecer, não é? E, para conhecer esse jovem, eu levanto algumas dimensões, não é? Como uma metodologia do olhar, para que a gente possa estar pensando, não é? Muito a partir das pesquisas já existentes, quer dizer, de uma forma mais geral, que aí a gente pode pontuar, não é? Um primeiro aspecto, então, é a própria questão do trabalho, não é? Pensar em escola pública, não é pensar num jovem de uma origem social definida, não é? A escola pública no Brasil, infelizmente, é voltada para o pobre, não é? Falar em pobre é falar em trabalho, como condição da própria sobrevivência, não é? O grande desafio que esses jovens enfrentam é a própria garantia da sobrevivência. Mas o trabalho para os jovens é muito mais do que a sobrevivência, é a condição de vivência da própria juventude, não é? Através de garantir o mínimo de recursos para o lazer, para o namoro, para o mínimo de consumo, não é? Quer dizer, que faz parte da vivência juvenil, não é? Então, nesse sentido, há uma tensão entre o trabalho e a escola. E essa tensão, em parte, responsável por uma grande evasão que existe nessa passagem da fundamental para o ensino médio, não é? Alguns dados: 58,7% dos jovens que vivem em famílias com renda de até um salário mínimo. São esses nossos alunos, não é? Quer dizer, isso dados de 2007, não é? Ou seja, o que a gente tinha em 2007? 17,5% dos jovens de 15 a 29 anos só estudavam. 49,9% só trabalhavam. Ou seja, já foram ganhos pelo mercado. 14,7% nem estudavam, nem trabalhavam. Esses são aqueles que estão situados no limite da marginalidade, não é? Quer dizer, e é preocupante, não é? Se a gente traduz isso em torno de uma média de 32 milhões de jovens no Brasil, não é? É um número muito significativo, não é? Mas a gente tem um número quase que igual daqueles que só estudam, que articulam trabalho e escola, não é? Então, a gente tem 17,9% que estudavam e trabalhavam em 2007. Ou seja, para esses, trabalho e escola se superpõem, não é? Implica arranjos, não é? Então, a gente não pode dizer que há necessariamente uma oposição entre um e outro, não é? Esses jovens, de alguma forma, articulam essas duas dimensões, não é? Ou seja, a gente pode afirmar que a juventude no Brasil, diferente da Europa, por exemplo, não é caracterizada pela moratória em relação ao trabalho, não é? A gente pode afirmar que o trabalho também faz juventude. E é importante frisar isso para se pensar. Acredito que a política educacional para o jovem, ela tem necessariamente de enfrentar a questão de bolsas de estudo. Tem de enfrentar isso, não é? Como uma forma de garantir um maior envolvimento dos jovens com a escola. Se tem Bolsa Família, por que não pode ter uma Bolsa Jovem, não é? Que, em termos de distribuição de renda, mas que garanta minimamente, não é? Dar mais condições. Não digo que isso resolva, mas pelo menos criar melhores condições de garantir a permanência da escola, não é? Mas, apesar de todos os limites dados pelo lugar social que ocupam, não é? A gente não pode esquecer de um aparente óbvio. Eles são jovens, não é? Esses meninos que estão na escola, que a gente defronta no cotidiano, são jovens, eles amam, sofrem, divertem, brigam, pensam a respeito das suas condições e das suas experiências de vida, posicionam-se de alguma forma, eu posso até não concordar, mas se posicionam, possuem desejos e, de alguma forma, propostas de melhorias de vida, não é? A gente tem de sair de uma postura, muitas vezes, assistencialista, que a gente cai, tadinho dele, não é? Lembrando que piedade é o pior sentimento que eu possa ter em relação a alguém, não é? Então, tem outras dimensões que compõem a condição juvenil, não é?
Você vê, uma condição fundamental são as formas de sociabilidade. Da mesma forma que, para a infância, hoje já é consenso entre os educadores de que a brincadeira é constitutiva da infância, para os jovens, a turma de amigos é fundamental. Não é? É em torno deles, é em torno da turma de amigos que se articulam-se os programas, a forma de lazer, os namoros. É principalmente em torno da turma de amigos que vai se construindo a própria identidade. Identidade aqui entendida não como essência, algo que você, uma sementinha com a qual você nasce, que vai cultivando, mas identidade entendida como construção, e construção que se dá na relação intersubjetiva, não é? Quer dizer, eu sou para você o que você é para mim, e é nessa relação um é espelho para o outro, não é? Então, nesse sentido, a qualidade das relações de amizade entre os jovens é fundamental, não é? E nós, educadores, temos que estar muito atentos a essa dimensão. É muito interessante, conversando com professores, agora mesmo, segunda-feira, mas eles só vão lá porque querem encontrar com os amigos, só querem namorar. Eu falei, que bom! Qual o problema? Por que a gente não aproveita disso? Por que cria, fica criando conflito, oposição, onde não tem? Não é? Quer dizer, essa dimensão da sociabilidade, ela tem uma dimensão educativa fundamental e a escola tem que estar atenta a essa dimensão. Não é? Ou seja, é em torno dessas relações que vai se construindo como sujeitos. Não é? Agora, ao mesmo tempo, é também expressão de conflitos e violência. Não é? E como é também expressão de uma certa deserção escolar. A Agnes Van Zanten, uma socióloga francesa, ela tem uma pesquisa muito interessante que chama A Turma da Escola, a Turma da Rua. O título é mais ou menos uma coisa assim, onde ela vai mostrando que existe uma relação muito próxima entre a turma, e aí ela pensando na realidade francesa. A gente pode tomar cuidado com a transposição, mas pensando então naquela escola incrustada no bairro, onde a turma do bairro é muito a turma da escola também, não é? Onde, então, a turma tem um peso muito grande para reforçar a frequência escolar, como também para tirar da escola. Não é? Então, a gente tem que estar atento a essas dimensões. E a gente não pode esquecer também da dimensão da violência que está presente. Não é? Não só entre os jovens, o que muitas vezes a mídia reforça, não é? Mas é uma dimensão presente, via gangues, via tráfico, que também se constitui como uma dimensão de sociabilidade que está ali presente. Não é? Então, não é só a positividade. Uma outra dimensão muito significativa são as culturas juvenis. Não é? Ou seja, são expressões simbólicas que demarcam uma determinada identidade, diferente da infância e diferente do mundo adulto. Não é? E essas expressões, as mais variadas, muito perpassadas por duas dimensões, a imagem, não é? E aí a imagem que se concretiza muitas vezes no próprio corpo. Não é? O corpo se torna um ícone, não é? Onde o jovem demonstra publicamente suas posições, não é? Através dos piercings, tatuagens, a própria roupa. Não é? Quer dizer, quando a escola proíbe um boné, não é só o boné, é o significado que aquele boné adquire. Não é? Então, quando se usa uma determinada roupa, está se expressando a adesão a um determinado estilo. Não é? Então, a gente tentar ler esses sinais. Não é? O que estão querendo nos dizer. Não é? Então, essa dimensão da centralidade da imagem, das tecnologias de informação e comunicação, que a gente estava dizendo isso, né? Hoje os professores arrancam os cabelos porque os meninos ficam o tempo todo com o celular, dentro da sala, com o Walkman, né? Ouvindo, nem chama Walkman, é meu tempo.
iPod, e aí vai. Aí pode. Que já é o 4, é o 5, é o 10, né? Já vai chegando aí. Já desistiu de acompanhar. Quer dizer, são esse conjunto de tecnologias, né, que vão ter acesso e que fazem parte do seu cotidiano, não é? Que possibilitam e reelaboram formas, inclusive, de sociabilidade. A sociabilidade online e a sociabilidade offline, né? E aí vai. Agora, tem uma questão que é muito própria da geração dos 90 para cá, que é, inclusive em função do avanço tecnológico, que é a ampliação do espaço da produção cultural, né? Pelo próprio acesso mais facilitado à tecnologia, né? Então, assim, hoje, com um programa de computador, o menino produz um vídeo, produz uma música, né? Quer dizer, tem... E isso possibilita ele se colocar, né, na cena cultural, não apenas como fruidor, mas também como produtor cultural, né? Então, isso tem uma dimensão muito, muito significativa, né? Mas o que é forte, a gente tem de levar em conta, é que o mundo da cultura aparece como espaço de construção de identidades, né? Então, nesse sentido, a gente tem que estar atento ao que isso pode significar na escola, não é? Sempre lembrando que a dimensão simbólica ela se torna um grande mediador dessa construção identitária, não é? Mas tem outras dimensões, não é? A gente vê a relação com o tempo, não é? O tempo é muito significativo, como que é isso para todos nós, não é? Há uma aceleração cada vez maior do tempo, não é? O tempo todo a gente está reclamando, não é, não, Luciano? Do quanto que o tempo é pouco para a quantidade de trabalho que tem, da correria. Isso, professor, qualquer área a gente encontra isso, não é? E existe, de fato, uma aceleração cada vez maior do tempo e a própria sentimento da relação com o tempo é diferenciada, não é? Há uma tendência, as pesquisas apontam, de uma vivência cada vez maior com o presente, não é? O que alguns autores chamam de presentificação, não é? Ou seja, os arcos temporais se tornam mais curtos, não é? Principalmente num contexto de uma sociedade baseada na incerteza, não é? Se eu não sei o que eu posso fazer depois, então deixa eu aproveitar o hoje, não é? Com todos os riscos que isso significa. Para nós, na escola, isso significa estar atentos à dimensão dos ritmos e dos tempos, porque o nosso discurso escolar é um discurso baseado no futuro. A gente está sempre adiando gratificação, não é? Faze isso porque vão ganhar uma nota, vão passar de ano, vão passar, vão ter diploma, vão para o vestibular, não é? O tempo todo a gente está julgando para o futuro, enquanto o menino está querendo viver no hoje, o presente, não é? Outra questão que é muito séria são os ritmos, não é? As atividades são cada vez mais rápidas, né? E demandam produtos concretos mais imediatos, né? Isso implica um repensar de nossas posturas metodológicas. Por quê? Aquela coisa assim que, não, vão fazer o trabalho até o final do ano. Ixi, isso aí se perde totalmente, não é? Quer dizer, é fundamental a gente se adequar a uma nova perspectiva de tempo que está posta, não é? Em relação à dimensão do tempo, está vinculada diretamente à ideia de projeto de futuro, não é? Ou seja, a forma como se articulam a perspectiva de futuro. Se a gente pensa nos jovens de ensino médio, isso é, então, central, não é? Lembrando sempre que a gente podia dizer que são duas características centrais desse momento da juventude, né? Uma delas é o amadurecimento cognitivo a ponto de se perguntar quem sou eu. Uma criança não se pergunta pela própria identidade, não é? Pelo grau de abstração que isso demanda, não é? E o segundo é para onde que eu vou? Que rumo que eu dou na vida? De uma forma ou de outra,
essa questão está presente para os jovens, não é? Principalmente no final do ensino médio. De alguma forma, eles estão se colocando. Não é? É muito interessante porque, nas gerações anteriores, a noção de tempo, a ideia de projeto futuro, era muito marcada por uma visão linear. Não é? O passado, o presente e o futuro sempre pensado como algo melhor do que o presente, como algo inexorável. Não é? Então, eu marquei o rumo, então, ali, eu ia construindo esse rumo bonitinho até lá. Né? O que os jovens nos mostram hoje é uma lógica do bricolé. Né? Aquela metáfora que Lévi-Strauss faz, que é fantástica, né? Que o bricolé é aquele que constrói um objeto a partir de outros objetos. Né? Ele vai construindo na medida que vai fazendo, né? Que vai juntando outras peças. Né? E a lógica do tempo, ela passa a ser muito vista nessa perspectiva. Ou seja, é um processo de experimentação de si. E nesse processo de experimentação, eu vou montando o meu projeto. Eu vou montando aquilo que eu quero ser. Não é? Isso, numa perspectiva quase que a gente chamaria de zigue-zagueante. Não é? Eu vou ali, vou cá, não é? E nessa perspectiva, eu vou me encontrando. Não é? Em um processo de exploração, sempre marcado pela provisoriedade. Né? Nessa perspectiva, ganha cada vez mais centralidade a dimensão da escolha. Né? Por mais que sejamos determinados pelos lugares sociais, o espaço da subjetividade, o espaço das decisões individuais, vem ganhando mais densidade. Né? Então, nessa perspectiva, as escolhas são um instrumento fundamental, um suporte fundamental na construção social desses jovens. A questão séria que nos coloca é o seguinte: ninguém nasce aprendendo a escolher. A gente aprende a escolher nesse cotidiano. Não é? Temos de nos perguntar, quer dizer, em que medida nós estamos contribuindo para que nossos jovens possam estar fazendo escolhas responsáveis, autônomas. Né? Nesse sentido, o projeto de futuro, ele se coloca como necessidade de articular princípios de realidade, o que eu posso fazer, do dever, o que eu devo fazer, e do querer, o que eu quero fazer. Né? Tudo isso que eu estou dizendo... Não controlo o tempo aí. Tudo isso que eu estou dizendo implica uma lógica, uma certa lógica desses jovens, né? Na vivência do cotidiano, que a gente chamaria de uma lógica da reversibilidade. Ou seja, muito diferente das gerações anteriores, que se pautavam na lógica da coerência. Né? Então, eu sou hoje, amanhã eu vou... Os jovens se colocam hoje para o arrepio do cabelo das pais e da escola, numa perspectiva de experimentação. Essa lógica da reversibilidade. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Hoje eu quero música do hip-hop, amanhã eu quero do funk, e assim eu vou experimentando. Não é? Olha, por exemplo, a ideia do namoro, que eu acho fantástica, né? Do ficar. Não é? Muito mais interessante que a nossa, não é não, Inês? Mas a perspectiva, lógico, o mínimo de responsabilidade, a perspectiva de você experimentar os afetos, não é? Sem aquele conjunto de coerções, não é? que nossa geração tinha. Não é? E é muito essa perspectiva da experimentação. Não precisa chegar ao exagero de fazer como fazem alguns shows aí, assim, de competição de quem beija mais. Não é? Não precisa chegar nesse nível. Mas essa perspectiva da experimentação está posta. Não é? E a outra dimensão importante para nós, educadores, estarmos atentos, porque isso é algo que envolve o jovem. Não é? Ou seja, o novo, experimentar, ver se eu dou conta, se me instiga. Não é? Quer dizer, essa dimensão é algo presente nessa geração que se coloca. Não é? Ou seja, tudo isso, essas dimensões que eu estou levantando, não é? Apontam de que a constituição da condição juvenil hoje é cada vez mais complexa, com o jovem vivendo experiências variadas e, às vezes, contraditórias, constituindo-se como um ator plural, produto de socialização nos diferentes espaços, né?
pelo acesso a valores e comportamentos nesses mais diferentes espaços, e, com isso, interferindo naquilo que são. Não é? E aí a gente, para fechar ainda, não é? A perspectiva da transição para a vida adulta, não é? Muito relacionada à ideia de projeto, muito marcada pela incerteza. Não é? Ou seja, ela é cada vez mais individualizada. Não é? Nas gerações anteriores, a gente tinham marcações definidas que definiam a passagem. Hoje, essas estão totalmente diluídas. Por exemplo, uma das marcações existentes era ter filho. Hoje, uma menina de 16 anos tem filho, mas continua morando em casa e continua... Quer dizer, não significa uma passagem. Não é? Como da mesma forma, também ter um certificado escolar também não significa passagem. Inserir no mundo do trabalho também, hoje, não significa necessariamente passagem, né, para o mundo adulto, já que grande parte dos jovens também já se inserem muito cedo. Ou seja, as marcações possíveis que definiam essa transição hoje já são superadas, e essa transição tende a ser cada vez mais individualizada, não é? Com trajetórias marcadas por esse processo de experimentação que a gente chamaria de transições zigue-zagueantes. Não é? Bom, e aí? Chega na escola. É esse menino que está chegando na escola. Não é? E aí... E aí a gente podia, nessa relação, pontuar algumas tensões que vêm ocorrendo. Não é? Eu vou seguir mais por aqui agora. Uma primeira tensão é a própria origem social dos alunos. Se eu penso no ensino médio, por exemplo, o ensino médio até a década de 90 no Brasil, até o início dos 90, era basicamente um nível de ensino onde chegavam poucos. Não é? Era para a elite ou para aqueles que tinham uma trajetória, né, que conseguiram ter uma trajetória minimamente apoiada pela família, mais linear. Não é? Eram para poucos. De repente, e os números da expansão evidenciam, me chega um número cada vez maior de alunos, não é? E que trazem para a escola um conjunto de contradições sociais que eles vivenciam no cotidiano, e a escola não se preparou, não se adequou para recebê-los. Abriu, mas não criou as condições na sua estrutura para receber esse novo tipo de jovem que está entrando na escola. Não se adequou enquanto espaços, tempos, ritmos. A escola se baseia ainda nos pressupostos de uma sociedade moderna, na qual é baseada em tempos rígidos, na disciplinarização dos corpos, em conteúdos pré-definidos, numa grade curricular definida. Ou seja, ela não se adequou a essa nova realidade. Uma outra fonte de tensões constante é a infraestrutura. Nós fizemos uma pesquisa no Pará, no ensino médio. É impressionante. E olha que não é só lá, não. Aqui em Minas também é impressionante, mas lá ainda é a coisa mais complicada. A gente tem que se perguntar se, em muitos espaços, a escola se existe mesmo. Não é? A própria institucionalidade da escola é totalmente frágil, não é? Em termos de infraestrutura. A falta de um equipamento mínimo, laboratórios, de salas de informática. É muito interessante o negócio de sala de informática. Isso aqui, em Belo Horizonte, acontece muito. Quase todas as escolas estaduais aqui em Minas têm, mas não abre. Não abre, não deixa o aluno. Ou porque não tem técnico, ou porque não tem professor responsável, ou porque uma diretora me disse, os alunos estragam. Falei, tá bom, então deixa fechado. Tá bom, aí fica aí envelhecendo. Ou isso. Isso não acontece? Quer dizer, então, essa precariedade é uma escola feia, não é?
sem cor, sem vida, sem uma infraestrutura, a gente vai vendo toda rabiscada, toda, né? Ou seja, é uma escola pobre para pobre. Né? Se pensar em qualidade de educação, é fundamental se levar em conta a dimensão da infraestrutura. Né? E o que vem acontecendo no cotidiano escolar? Primeiro, a escola vem sendo cada vez mais invadida pela vida juvenil. Né? Ou seja, há uma dificuldade cada vez maior dos jovens assumirem o papel de aluno, né? Assimilarem esse papel, ou seja, criarem as disposições necessárias da condição de aluno. Né? E criando uma tensão muito grande entre ser jovem e ser aluno. Né? Quer dizer, aqueles que conseguem assimilar e assumir o papel de aluno, uns poucos, né? Uns poucos de cá, que não conseguem de forma alguma, só assumem e só fazem, no cotidiano escolar, a sua vida juvenil, com tudo que isso significa, e uma grande maioria entre esses dois extremos que vivem essa tensão entre um e outra dimensão. Né? E vem colocando insistentemente um questionamento em relação ao sentido da escola, muito pela distância dos conteúdos do seu cotidiano. Né? A gente pode se perguntar, mas esses conteúdos não foram ensinados em gerações anteriores? Mas a grande diferença é que essa moçada hoje tem uma reflexividade muito maior, tem uma demanda de sentido. Quem é pai sabe que, diferente da nossa geração, se a gente dá uma ordem, o menino é por quê? A demanda de sentido. Não é? Mas por que não? Se eu fizesse isso com meu pai, pelo amor de Deus. Não é? Quer dizer, então, é uma demanda de sentido que está posta. Não é? E os professores não estão sabendo adequar os conteúdos à realidade vivenciada, fazer essa mediação. Não é? Além de uma ressignificação da autoridade. Não é? A autoridade hoje não está dada como papel. Ela é muito mais resultado do processo das relações, como vem se dando no cotidiano. Né? O que a gente percebe é que os percursos escolares vêm acontecendo num contínuo. A grande maioria tem dificuldade em articular seus interesses pessoais com as demandas do cotidiano. Como é que é? Perdi. Voltando. Tem dificuldade de articular seus interesses, seus interesses, suas demandas com o cotidiano escolar. Fica como duas realidades totalmente diferentes uma da outra. Não é? E é aqui que eu levanto, para a gente fechar e discutir, os desafios de uma escola de qualidade para os jovens. Não é? O que eu trago muito em torno do que a gente vem discutindo com jovens no cotidiano, nas nossas ações do observatório, né? Das pesquisas que temos feito, nossos alunos têm desenvolvido, tem levantado algumas questões que tendem a ser recorrentes e que eu acho que seriam fundamentais para se pensar uma escola de qualidade para o aluno. Né? Então, assim, fica como os desafios que estão postos. Né? Uma primeira é essa questão da infraestrutura. Né? Ou seja, não pode se pensar uma escola de qualidade sem uma escola com uma infraestrutura mínima que garanta a possibilidade de você ter uma metodologia diferenciada. Meus alunos, eu estou falando de concretude, meus alunos que fazem prática de ensino, sociologia, em escolas de ensino médio em Belo Horizonte, grande parte das vezes não pode utilizar vídeo, que é fundamental, imagem, porque a escola tem um data show para todos, ou seja, você tem que marcar quase que um mês de antecedência para conseguir ter o data show. Ou seja, isso para o mínimo, Não é? Quer dizer,
E aí, informática, ou seja, são essas condições mínimas. Por isso que é fundamental essa discussão do custo-aluno-qualidade, não é? Que foi posta, não é? Já vem sendo discutida e foi reforçada na Conferência Nacional de Educação, não é? Que é básico para se pensar isso. Outra questão é a condição docente qualificada. Com os professores, na condição docente que eles vivenciam hoje, é muito difícil ter energia, ânimo, para você repensar o processo educativo. Energia, ânimo e, principalmente, tempo. Não é? Tempo na escola. Eu me pergunto, por exemplo, por que não federalizar o ensino público nesse país? Por que não? Por que não? Você ter como um sistema de ensino, não é? Unificado, ou, no mínimo, como a gente tem da saúde, como o SUS. Não é? Ou seja, a única forma de garantir, não é, um patamar mínimo que não dependa do prefeito lá do interior, que não vai dar conta de pagar R$ 500 para o professor. Não é? Ou da capital também, né? A gente vai pensar isso. Não é? Então, acho que são questões... Tem um projeto do Cristóvão Buarque no Senado que eu acho que a gente deveria levar isso em conta. Eu não defendo a princípio, eu estou colocando mais como instigar para a gente refletir sobre isso. Não é? Uma outra dimensão que é fundamental é o reconhecimento do jovem existente no aluno. Reconhecer esse jovem como um sujeito de direitos no presente, e não como algo para o futuro. É ele que está ali, na nossa frente. E ele está ali na escola não como um favor, como muitas vezes é a nossa postura, mas como um direito. Não é? E um direito duramente conquistado pelos movimentos sociais. Não é? Uma segunda questão, reconhecer o jovem que existe no aluno é pensar a escola como espaço de experimentação e aprendizagem de autonomia, elementos fundamentais na constituição desse jovem como sujeito, não é? Mas também como um espaço que contribui na construção de identidades e projetos de vida. É nessa perspectiva que eu retomo a ideia da formação humana, ou seja, o fim último da escola é o aluno pensado enquanto um sujeito pleno, não é? E não a questão do certificado, como a gente insiste. Não é? E levar em conta que eles são sujeitos de experiências e de saberes produzidos no seu cotidiano. Não é? Levar isso em conta. Um outro eixo de questões que são fundamentais é repensar a estrutura escolar, ou seja, flexibilizar currículos, tendo como referência a realidade dos jovens alunos. E, junto com isso, romper com a forma escolar rígida, os tempos rígidos. Né? A grade, esse diabo de nome, né? Porque isso é grade, ela aprisiona, ela pega, né? Limita. E uma última questão básica, a relação professor-aluno. Né? Que eu estou insistindo, parodiando sempre Inês Teixeira, é o coração da docência, né? Quer dizer, é o cerne, né, do processo educativo. Ou seja, para isso, a gente chama muita atenção a dimensão da escuta. Quando fizemos essa pesquisa no Pará, nós utilizamos a metodologia de grupo de diálogo. Chamamos os alunos e ficávamos 4 horas discutindo com eles. Olha, nós fizemos 12 grupos. Em todos eles, o pessoal agradeceu da gente escutar. Assim, deles terem espaço de falar. Entende? Ou seja, porque eles não tinham acesso a isso no cotidiano escolar. E escutar é diferente de ouvir. Ouvir é mecânico. Escutar é uma relação dialógica, quando eu considero o outro como interlocutor válido, não é? Reconheço o outro. Então, quando a gente pensa a postura da escuta, é nesse sentido, ou seja, você considerar o jovem como interlocutor válido na própria produção de uma postura e novas propostas da escola. Não é? Uma relação de autoridade baseada na negociação. Não é? Não adianta mais
A gente querer mandar pela autoridade do papel que não passa. É negociação. E é uma negociação constante. Né? Com isso, não significa de forma alguma que a gente abra mão de um papel fundamental do limite. Principalmente para os mais novos. O limite é condição da autonomia. Né? Eu aprendo na medida que eu vou convivendo com os limites. Não é? Então, não é abrir mão dessa dimensão, mas é fazer isso de uma forma negociada. Não é? E, para terminar, as novas metodologias. Articular. O desafio de articular um tempo juvenil que vem a 1000, enquanto o professor está lá no quadro escrevendo no giz e o jovem está dormindo. Não aguenta. Não aguenta. E aí, minha gente, é sério. Olha, nós temos professor hoje que está passando ponto no quadro. Ponto. E todo aluno fica copiando e copiando e copiando e copiando. Em 2010, no mundo baseado na imagem, é difícil. Né? Bom, e outra questão, que eu acho que fica como desafio, é essa tensão entre a cultura da imagem e a cultura da escrita. Né? Essa é algo que a gente tem de descobrir formas de lidar. Né? Enfim, para nós, do Observatório, a partir dessas pesquisas todas que a gente vem desenvolvendo, o que a gente constata é que os jovens demandam da escola recursos e instrumentos que os tornem capazes de conduzir a própria vida em uma sociedade na qual a construção de si é fundamental para dominar o seu destino. Aqui não no sentido do empreendedorismo, mas no sentido de que, cada vez mais, estão se julgando sobre as costas dos indivíduos a responsabilidade de gerir sua própria vida. E a nova desigualdade, ela aparece na falta de acesso a recursos, a suportes que possibilitem essa construção de si mesmo. Né? E isso, a escola de qualidade tem de se haver. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Juarez. Falei com vocês que ia ser super legal, né? Então, nós temos uma meia hora para fazermos debates com Juarez, as questões super instigantes que ele nos traz, fechando aqui com chave de ouro. Não é um chavão, não, né? Super inventando agora, chave de ouro, nosso ano. Enquanto vocês se preparam aí para fazerem as questões, discutam, eu queria falar 3 coisas rapidamente, 3 coisinhas miúdas. Uma primeira é fazer um convite em nome do projeto, em nome da equipe do programa de rádio. Na segunda-feira nós vamos transmitir o 5º programa de rádio dentro de uma escola. Segunda-feira nós vamos fazer a transmissão lá da escola Anne Frank, no bairro Confisco. Então nós vamos montar o estúdio dentro da escola e transmitir o programa lá da escola. Então vai ter uma discussão, uma fala sobre a história da escola, os projetos que a escola escolheu para nos contar, para socializar, e o Paulo Nogueira, um colega nosso aqui da faculdade, vai lá conversar com os alunos da educação de jovens e adultos sobre as questões que eles levantam. Não é conversar com os professores, é com os alunos, as questões que eles colocam, e isso vai ser transmitido ao vivo. Então, pela rádio da UFMG, 104,5, ou pela internet, também é super legal. Então, aí eu também queria aproveitar, e
pedir a vocês, quem tiver disponibilidade, disposição, além de ouvir o programa, nos indicar escolas que vocês acham que são interessantes, escolas que têm algo diferenciado para fazer. E outra é também temas para os nossos programas de rádio, quer dizer, temas que vocês acham que o ano que vem é interessante a gente discutir. Nós estamos fazendo a parceria com a UAB aqui da FAI, para articular entre as necessidades de UAB e os nossos programas também, para fazer uma coisa legal na área da pedagogia, que tem o curso aqui na faculdade. Enfim, a gente queria com vocês também temas. Segunda questão é entrega do trabalho final da disciplina, ter até dia 30 na secretaria da escola. E, por favor, não esqueça de assinar aí tem 2 listas, como sempre, 2 listras, né? Uma é para todos os nossos convidados, as convidadas, e tem uma específica para aqueles e aquelas que estão matriculados. Outra é lembrar, desde já, que o ano que vem, nosso tema do seminário é Escola Plural. Está praticamente fechado, assim, faltando uma pessoa, está brincando com os Valias, nós estamos doidos atrás de uma pessoa que discuta sobre a cobertura que a mídia fez sobre a Escola Plural. Num período, a gente está atrás, não estamos encontrando, mas seria super legal. É um tema interessante, que um dos temas que a gente queria colocar em questão era esse. Se alguém tiver, nós aceitamos sugestões. Tá. Sem mais delongas, nós passamos então ao debate. Tem um microfone aqui, queria pedir alguém aí da nossa equipe, alguém da equipe se tiver podendo aqui fazer, ou se não tiver, eu mesmo circulo. Quem quer fazer pergunta, é isso? Então Tarcísio leva o microfone. É o terceiro tempo dela. Boa noite, professor. Meu nome é Gabriela, gostaria de parabenizar, né, por esse discurso aí agora. Eu tinha várias perguntas, mas elas já foram respondidas no decorrer aqui. Mas ficou uma dúvida para mim, né? Assim, eu gostaria de saber a sua opinião. Se essa dificuldade de adaptação, se é que assim a gente pode dizer, ela tem mais a ver com uma dificuldade entre conflitos assim das gerações, dessas diferenças, ou se tem mais a ver com essa fluidez de valores, assim, né? Porque a gente não tem, vamos dizer assim, um valor referência ao que se apegar. Eu fiquei bem pensando nisso aqui. É isso. Eu estou combinando com o Juarez aqui a gente fazer 2 rodadas de 3 ou 4, porque aí fica... Tá bom? Próximo. São os tempos. Depois nós vamos colocar no YouTube nisso também, tá? Oi, Juarez, eu sou Carminha. Carminha. Eu também quero falar como a Inês, adorei a aula, foi muito boa. E eu estou querendo acrescentar um dado que você não tratou diretamente, mas que tem me preocupado muito. Eu estou com um aluno que está trabalhando com as escolas prisionais. E eu fiquei assustada com um dado que ele trouxe, que 73,8% dos detentos, né, dos internos penitenciários, têm entre 18 e 34 anos. Né? Quer dizer, é uma juventude, não sei como adjetivar. E eu queria ouvir você sobre isso, se o observatório tem algum dado a mais, ou se vocês têm investigado essa questão. Boa noite. Meu nome é Daniela, sou professora de Biologia no ensino médio, em Contagem. Na verdade, não tenho uma pergunta, mas eu tenho algumas considerações para a gente dialogar. Então, primeiro, que também, como a Carminha se colocou aqui, foi muito rica essa palestra e reflete como que é sério o trabalho de vocês no observatório. Eu estou dentro de sala de aula e muita coisa do que vocês estão dizendo
é isso mesmo que está acontecendo, né? Como que os jovens trazem essa cultura para dentro de sala de aula, né? Eu estou na Fundação de Ensino de Contagem, que é uma fundação pública, mantida pela prefeitura, e lá essa situação, pelo menos nas turmas que eu trabalho durante o dia, né, da situação dos que só trabalham, só estudam, é um pouco diferenciada, né? Mas, no geral, o que vocês trazem é isso mesmo. E só para aproveitar, né, lá na Fundação, a gente tem, é interessante, porque a gente tem alunos egressos do ensino fundamental que querem estudar na Fundação, querem se manter no ensino médio, né? E a gente tem uma situação em que está se reduzindo turmas, está extinguindo modalidades de ensino, está extinguindo o ensino médio regular, a educação de jovens e adultos no ensino médio, né, vai ficar com o ensino médio integrado de 2009 e 2010, agora se encerram 12 unidades das 22 que existiam em 2008. E a previsão é que fiquem só 3 e talvez sejam construídas mais 3. Né? Então, a gente está agravando a crise do ensino médio em Contagem, na verdade. Né? E isso é muito complicado. Bom, e aí, só mais uma questão... E essa questão do tempo que eu fiquei pensando, né, que você colocou. Primeiro, você colocou nessa necessidade de a gente se adequar a esse ritmo. Aí eu fiquei pensando no Larossa, né, no Jorge Larossa, quando ele fala da necessidade da gente parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, e depois, quando você coloca essa articulação entre tempo da escola, necessidade de tempo da escola, de articular o tempo da escola com o tempo da juventude, né, com esse tempo mais acelerado. E eu acho que como fazer isso, né, é muito difícil a gente articular esses dois tempos, exatamente pela rigidez do tempo na escola. E isso me levou a pensar como que é fundamental mesmo parar, né, parar para pensar, para sentir, para olhar, para escutar. É só esses comentários mesmo. E agradecer pela palestra. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. É legal essa. Eu acho que é importante que a gente vai clareando mais aquilo que a gente está querendo dizer. Não é? Primeiro que eu quero reforçar essa compreensão sua, porque eu conheço a FUNEC e a gente já vem, inclusive, desenvolvido, nos últimos anos, a gente andou desenvolvendo alguns trabalhos juntos na área de sociologia. E realmente essa realidade da redução de turmas é muito resultado do Pacto Federativo. Não é? A mesma coisa aconteceu aqui em Belo Horizonte. As escolas de ensino médio municipais tinham uma qualidade significativa e elas simplesmente acabaram porque passaram para o Estado. Não é? Quer dizer, nesse sentido, que eu ponho em questão a necessidade de ter normas nacionais que garantam. Não é? Porque você vê, na própria disputa partidária entre a nível da federação e os estados, isso gera problemas. Não é? Eu acompanhei mais de perto a atuação do MEC nesse último quadriênio e era muito significativo. Tinha alguns estados, como Minas, por exemplo, por questão de disputa partidária, não entravam em determinados programas. Pronto. Não é? Quer dizer, então, isso gera... quem é que perde na história? Não é? É a ponta, é o aluno. Não é? E ainda mais a FUNEC com toda a imagem de qualidade. Né? Eu sei como que os alunos perseguem tendo a FUNEC como uma boa escola. Não é? Com todos os problemas que que existem no cotidiano. Em relação à questão do tempo, realmente essa é uma dimensão complexa. Por isso que eu estou dizendo muito mais de uma tensão. Não é? Quando eu levanto essa tensão entre o tempo da juventude, o tempo dos jovens e o tempo da escola, o que eu chamo a atenção é exatamente a flexibilização dos tempos rígidos da escola. Não é? Não é que significa que agora nós vamos nos acelerar mais, não é? Quer dizer, professores, aumentar a quantidade de coisas ou coisas do gênero, de forma alguma. É você pensar na própria organização. Não é? Se a gente for pensar em termos do básico, não é? O plano de curso, não é? Quer dizer, a forma como você vai desenvolvendo conteúdos, você está levando em conta isso. Você pode desenvolver um mesmo tema em 2 meses, não é? Num bimestre, mas leve em conta de que
nesses interim, você tem de ter produtos mais próximos, onde ele vai percebendo que a coisa vai tomando um outro ritmo, não é? Não trabalhar com longos prazos, não é? Nesse sentido. Outra questão que incomoda muito é a rigidez do tempo escolar, não é? Desse dia, quer dizer, 5 aulas, o menino chega, não tem o tempo que tem, é só o tempo de sala de aula, você não tem um mínimo de outros tempos e outros espaços nesse cotidiano escolar, não é? Então é muito mais nesse sentido. Agora, concordo muito com o Larossa, eu acho que essa questão do parar, não é? Do sentir. Agora, você tem que fazer isso, para isso a gente esbarra numa outra tensão, que é a infraestrutura, não é? O próprio espaço, como é que você vai fazer isso? Você vai levar seus alunos para onde? Como é que você vai fazer? Não é? Então, eu acho que a gente tem de pensar, e essa é a minha ideia, de que pensar em qualidade da educação é muito articulada, não é? São dimensões que se articulam, não é? E aí batalhar por elas, não é? Gabriela, eu diria que são as duas coisas, tanto o conflito geracional quanto fluidez de valores. O conflito geracional, ele existe desde que o homem é homem, não é? Quer dizer, sociologia diz que tem 3 fontes centrais de conflito na sociedade humana, né? Gênero, geracional e conhecimento, né? São 3 fontes de conflito, inclusive, que geram movimentos, não é? Quer dizer, o conflito aqui entendido não como algo negativo, mas necessário, inerente ao humano, não é? E constitutivo das relações, não é? Então, esse conflito geracional, ele está posto. E ele é resultado de uma característica própria dos jovens. Ou seja, o que acontece? Os jovens, no momento, a fase da juventude, é o momento da inserção social plena. Nesse momento, eles se deparam com uma ordem social já dada, que para eles não é natural, o que para nós adultos já é naturalizado. Ou seja, a tendência é ele estranhar essa ordem. Por isso que a gente fala do aborrecente. Por isso que o adolescente é chato, entre aspas. Porque ele coloca em questão tudo. Tudo é questionável. Mas por quê? Por quê? Não, isso eu não quero. Como é que é isso? Não é? Quer dizer, é esse conflito que está posto, não é? Agora, por outro lado, tem um lado rico na história que o Melucci diz, né? A juventude é como a ponta do iceberg. Ele traz à tona o conjunto de contradições sociais que estão, muitas vezes, submersas. Eles antecipam. Se a gente olha na história, e Lu pode dizer isso muito bem, a gente ajuda a ver. Por exemplo, olha o que foi a juventude de 68. Ela antecipou, não só no ano, né, mas naquele período, ela antecipou de forma rebelde, em forma de revolução, de passeatas e pam, tudo o que se vivenciou na década de 70 e diante. A questão de gênero, não é? A liberdade sexual, não é? A questão da própria tecnologia, não é? Ou seja, ela antecipou, não é? Quer dizer, é um pouco o que a moçada hoje está nos colocando, não é? Por outro lado, existe essa dimensão da fluidez de valores, sim. E muito pela concorrência, interpenetração das diferentes instituições entre si. Hoje, a família, ela não educa o filho, ela não tem condições de educar apenas no seu modelo, porque o tempo todo é atravessado pela mídia, por exemplo. Né? Quer dizer, há concorrências de modelos de valores. Né? E daí é fundamental a gente pensar o processo educativo dos jovens, na escola e fora dele, como um processo de construção de autonomia, ou seja, dar condições para que os jovens consigam fazer suas escolhas de uma forma mais responsável, mais assumida. Não é? Quer dizer, essa dimensão da autonomia é fundamental. Não é? Carminha, assim como a violência, outras dimensões ficaram de fora. Não é?
E eu nem insisto muito na violência, porque ela falou jovem é falar violência. Quer dizer, então, mas nem para nem reforçar tanto essa dimensão. Não é? Eu diria que, no Brasil, hoje, essa faixa etária, de 15 a 29, não é, que é hoje o legalmente assumido como a fase da juventude, é a fase que enfrenta os maiores desafios enquanto políticas públicas. É a menos contemplada com políticas públicas, em todos os âmbitos. Não é? Por exemplo, o desemprego. O desemprego nessa faixa etária é quase 3 vezes maior do que nas outras faixas etárias. Não é? Ou seja, fala-se muito do jovem, mas existem efetivamente políticas públicas voltadas mesmo para essa faixa etária, são muito, muito reduzidas. Não é? Em função do contexto de desigualdade que a gente vivencia, não é? A dimensão, essa questão da violência está posta. O índice de homicídios, não é? Tanto de mortes quanto daqueles que matam, aqueles que morrem e aqueles que matam, é impressionantemente maior nessa faixa etária. Não é? Exatamente por essas características que eu estou dizendo. Quer dizer, essa dimensão da experimentação, não é? Sem um mínimo de suporte, ela vai para aí. Vai. Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista que eu fazia com um jovem traficante, e ele me dizendo que as experiências que ele teve, ele me contando detalhes da experiência de briga com a polícia, tiro para cá, tiro para lá, e ele dizendo, olha, a adrenalina é igual a se eu estivesse pulando daquele asa delta que os playboy pulam. Não é? Quer dizer, ou seja, para ele é adrenalina. Não é? Quando eu fiz a pesquisa do funk, os meninos brigavam, e eu presenciei várias brigas assim nos bailes, não é? Não que o funk seja só briga, não é? Mas tem esse momento mesmo. Não é? E uma coisa que me chamava muita atenção é as expressões de prazer no rosto. Quer dizer, a briga era briga de gosto. Ia no pau por querer mesmo, querer ir no pau. Não é? Muito no sentido de uma afirmação de uma masculinidade. Não é? Ou seja, de um padrão de masculinidade e que se manifesta dessa forma. Não é? Quer dizer, então a gente tem, de um lado, características próprias desse momento de experimentação, mas, de outro, expressões de uma desigualdade que produzem essa marginalidade. Não é? E com índices alarmantes. Não é? Você vê, diante da possibilidade de eu ser avião do tráfico e ganhar em torno de 400 a 500 reais por mês, né? Que um dia estava me contando isso, e eu trabalhar o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, não é? Quer dizer, a concorrência é desleal. Não é? Além de todo isso, o padrão de masculinidade, o que significa eu chegar armado diante das meninas. Não é? Sei que a vida é curta, mas enquanto ela é curta para todo mundo. São frases dele. Curta para todo mundo. Vou morrer mesmo. Morrer antes, mas eu pelo menos não morro em cima do carro cheio de mulher. Não é? Pronto. Aí entra a questão da dimensão das escolhas. Não é? E aí como que o contexto interfere nesse processo. Né? Dado a adiantado da hora, nós vamos abrir mais uma rodada de perguntas para o Juarez, porque a gente, além disso, nós temos também um sorteio de livros e revistas para quem está, e tem o horário do nosso companheiro. E eu queria repetir para quem está nos ouvindo pela Webfy, o telefone é 3134095318, 3134095318, possivelmente chegando a alguma pergunta lá, a gente ainda passa para o Juarez. Então, vou abrir mais uma rodada para 3, e a produção do nosso
programa, né, que pediu para que as pessoas usem esse microfone, porque o outro está muito ruim para a transmissão. Então, queria pedir às pessoas que vão fazer perguntas que se pudesse se dirigir aqui à frente, porque vai usar esse microfone, por gentileza. Não, o outro não pode. Bom, boa noite. Meu nome é Alessandra Dairel. Eu acho que sua palestra de hoje é Múltiplos Olhares 2, né? Foi realmente mais que uma aula, uma palestra. E eu também trabalho na FUNEC, entre os lugares que eu trabalho, né, na falecida FUNEC. E eu queria que você falasse sobre que o Carlos Roberto Cury fala sobre a judicialização do ensino, sobre essa questão de se tornar judicial realmente, para que seja um direito de Estado, subjetivo mesmo, não só, mas que tem essa questão. Com relação ao que a colega colocou de conflito de geração, é difícil a gente trabalhar essa questão de flexibilizar currículos, tempos, esse tipo de coisa, quando, por exemplo, eu, esse ano, trabalhei com um professor de geografia, que foi meu professor na 5ª série, na minha 5ª série, e eu fui colega de trabalho dele. Então, assim, nas escolas há muito desses caciques. Então, como flexibilizar currículos, tempos, né? Ainda há muitos que acham que utilizar vídeo, data show na escola é para professor preguiçoso, né? Outra coisa também é que, como o Arroio mesmo fala, na questão das imagens quebradas e tudo, da questão que tudo mudou, e você mencionou a família, tecnologia e tal, mas a escola continua ali, do século XIX ainda. Né? E outra coisa também é essa relação do professor-aluno. É difícil para o aluno, né, para o professor lidar com esse aluno, que já não é mais no estilo do Rubem Alves na arte de ensinar, que ele fala do rolinho na metáfora e tudo, né, mas que é um produtor de cultura, que é um dominador de todas as tiques, enquanto a gente está assim, o que é tique, é de comer ou de beber. Né? Então, é complicado trabalhar essa questão de relacionamento e autoridade. E, para terminar, essa questão do olhar marginalizado, né, é tão marginalizado como a gente vê o jovem, que, sábado passado, agora no conselho de classe, uma colega falou assim, não, ele, se precisar, eu dou ponto, porque agora virou gente. Aí eu falei com a outra assim, antes ele era o quê? Né? E você citou o boné, a roupa, que para eles não é só um acessório. Né? E eu vejo assim, é como uma extensão do corpo mesmo, deixou de ser um acessório. Assim como para a gente, muitos de nós, um celular, a gente fica amputado sem, e eles ficam amputados sem um celular, sem uma roupa do Restart, agora todo colorido, sem um boné. Né? Então, são considerações que eu queria fazer. Ju, tem mais, se eu estou entendendo, tem mais 4 pessoas que querem, por favor. Queria agradecer, né, pela aula. Outra vez, né, já fomos. Meu nome é Paulo, eu sou professor da Rede Municipal de Belo Horizonte. Esse jovem que você descreveu, esse jovem que chega às nossas turmas, ele tem essas características, a gente concorda, só que nós estamos vivendo um contexto em que tudo é avaliado, inclusive o professor. Até agora o MEC já soltou aí um exame parece que certificação do professor, alguma coisa parecida. Então, esse modo da gente trabalhar com esse jovem, né, será que habilita esse jovem a fazer esses exames sistêmicos que tem aí, Avalia BH, MEC, CIMAV, Prova Brasil, e que esses exames avalia a competência, a capacidade do professor? Ou seja, nós somos avaliados através de exames que são academicistas. A gente conhece as provas, a gente vê as provas, são extensas, são contextos enormes. Né? O aluno que vai fazer essas provas, eles não têm condições de ficar 4 horas numa atividade, isso é colocado. O que a gente percebe é que a comissão que elabora essas provas parece que não há interface com a sala de aula, com esse jovem descrito aqui. Eu queria ver a sua opinião sobre isso.
Boa noite, professor. Meu nome é Gilma, tá? Trabalho com a coordenação de ensino fundamental 2, hoje em escola particular. Já trabalhei no Rio de Janeiro, em escolas das favelas do Rio. E hoje com uma realidade um tanto quanto diferente, mas essa questão da ressignificação da autoridade mexe muito comigo, porque por mais que a gente vá por um caminho, talvez a gente não consiga chegar, entendeu? Isso eu deparei com os alunos carentes no Rio de Janeiro, muito carentes, jovem muito carente mesmo, e agora trabalho numa outra realidade e deparo com a mesma situação. E aí, como ressignificar? Isso. E como me ajudar, muitas vezes eu acho que eu peço socorro, sabe? Porque às vezes não consigo entender isso muito bem, porque essa questão da ressignificação de autoridade mexe com uma estrutura, um modelo, né, que já caiu há muito tempo. Então, eu peço ajuda. Só isso. Bom, boa noite, professor. Meu nome é Eliana, eu sou estagiária da Escola Integrada. Você citou aí o menino do rap e citou em questão da briga no rap. E você falou que eles, ou foi a opinião mesmo do menino, que eles brigam a questão da violência por gosto. Eu presencio muito esse contexto na Integrada. Será que seria também, mas às vezes pelo mesmo vão de necessidade de se autoafirmar? Isso, briga no espaço, assim, acontece com muita frequência. Eles qualquer coisa que contrarie ali as ideias e tal, os meninos já partem logo para a agressão. Vai nesse sentido também? Ou... Bom, era essa a minha questão. Meu nome é Sirlene, eu também sou professora do ensino médio, e eu queria só perguntar um pouquinho, Darel, sobre a questão do tempo e o espaço escolar. Eu acho também que ele deve ser ressignificado. Aí eu fiquei pensando, quando você falou da questão da experimentação, que um dos grandes problemas para a gente tentar transformar esse tempo e esse espaço escolar é porque sempre quando a gente pensa na escola, a gente pensa na escola como origem. A nossa escola ela tem uma origem, ela vem de algum lugar. Então, quando ela tem origem, é mais difícil de ser ressignificada. Os nossos currículos, o próprio tempo escolar, todo ele já vem de uma tradição original. Então, ela fica na originalidade, mas não da experimentação. Então, eu queria perguntar o seguinte, o Nietzsche muito fala que conhecimento, que é o próprio ser humano, isso tem algo de inventividade. Será que esse tempo e esse espaço escolar, eles não precisam ser reinventados? Não precisa de um tom de invenção para tentar ser ressignificado e transformado? Aí que a invenção, ela fala também da invenção dos sujeitos, assim. O que tem de invenção nesses sujeitos que é novo, que é novidade, que é para todos os casos, tanto para nós professores como para nós alunos. Já que professor e aluno é o coração, mas o coração é comandado por um cérebro. Onde que está essa parte, não da racionalidade, mas dessa invenção? Onde que a gente poderia pensar um pouquinho? Então, vou passar agora para o Juarez fazer as considerações finais, dialogando aí, para a gente passar em seguida. Tem uma pergunta também do nosso ouvinte, ou da nossa ouvinte da Webfy. O Emerson de Amorim, que é um colega nosso. As ações e diretrizes implementadas pela atual gestão do município de BH favorecem a qualidade da escola pública e a participação dos jovens como sujeitos? As ações e diretrizes implementadas pela atual gestão do município de BH favorecem a qualidade da escola pública e a participação dos jovens como sujeitos? O Emerson Amorim. Passo para o Juarez. Rapidinho. Sirlene, eu acho que você toca num ponto que é uma questão que não se dá a responder em 5 minutos, né? Mas eu vejo que, partindo dessa constatação sua, ou seja, a gente vivencia uma forma escolar, né? Uma forma escolar que está
resultado de uma cultura extremamente entranhada, não é? Quer dizer, então, nesse sentido, a naturalização, há um estranhamento, qualquer modificação, qualquer mudança, inclusive, há um estranhamento, inclusive, por parte dos alunos, não é? Quando você sai dessa forma escolar consagrada, não é? Eu acredito que é possível esse processo, eu concordo com você, né, de quase que refundar, não é? Uma reinvenção, só que nenhum processo de mudança escolar ele veio com ruptura, não é? Ele vem resultado dessas tensões cotidianas, não é? Eu acho que essa reinvenção ela não vai se dar assim de um dia para o outro, assim, pá, né? Mas ela vai se dar a partir de uma tomada de consciência dos limites dados pela estrutura e de como que isso vai mudando. E todo o processo a Hannah Arendt vai dizendo, né, de como que a escola ela é conservadora, não é? E tem sentido de ser conservadora, porque ela é responsável pela reprodução, não é? Não reprodução da desigualdade só, mas é reprodução cultural, a reprodução não é? A garantia de transmissão para as novas gerações, não é? Então, nesse sentido, ela tem um aspecto conservador que aponta uma dificuldade estrutural num processo de mudança muito brusco, que eu acho que não aconteceria, não é? Agora, eu sou otimista. Se eu vejo que, mesmo não sendo hegemônico, você tem, inclusive você, de nos contar experiências as mais diversas, não é? Muitas vezes, ou grupos, ou mesmo de professores individualizados, que já apontam para novas perspectivas, não é? Então, acho que vem acontecendo paulatinamente, vem acontecendo. O que ainda não se conseguimos foi mexer na caixa preta, que é exatamente os tempos e espaços, né? Eu acho que isso é um processo, né? Alessandra, praticamente eu concordo com as questões as suas considerações sobre a judicialização do ensino. Não tem muito o que dizer, né? E concordo, acho que, apesar de que eu estou dizendo, eu sou otimista, eu não acho que a nossa escola está no século XIX, eu acho que a gente avançou alguma coisa, né? É muito conservador, né? Tranquilo. Nessa perspectiva, é tranquilo. Agora, Paulo, a história da avaliação, não é? É complicado, não é? Porque eu acho que é necessário sistemas de avaliação. É necessário critérios que nos possibilitem ter um mínimo de relação, inclusive refletidos a partir dos objetivos, né? Agora, a gente pode questionar a forma como eles estão se construindo, estão sendo construídos, né? Inclusive nas formas, porque reflete objetivos, né? Mas, ao mesmo tempo, são necessários, eu vejo, né? O problema é a gente discutir como. Agora, tomar muito cuidado para que, e acho que o fato de você ter esse conjunto de avaliações, né, externas e que tem um sério viés que hierarquiza, classifica, cria rankings, né? A escola melhor, a escola pior, quer dizer, tem todos esses viés que a gente tem de estar atentos, né? Agora, o que eu acho sério do que você coloca é fazer com que a avaliação se torne quase que um currículo. É a mesma coisa do vestibular, que se constituiu como currículo. O ensino médio hoje é engessado em função do vestibular. E acho que o Enem, com todos os problemas que tem, é um avanço significativo, porque começa a flexibilizar, né,
esse que era o inquestionável, não é? E que definia currículo até do fundamental. Não é? Então, esse é o problema. Há muitos anos atrás, eu lembro que quando a gente dava aula, quando eu era professor de ensino noturno, por exemplo, o grande vilão era o concurso. Não, mas se eu não ensinar isso, o menino vai passar para o concurso. E em cima do concurso, se cristalizava uma forma escolar. Entende? Eu acho que é possível a produção do conhecimento em outras formas que não essa forma rígida que a gente tem. Né? Quer dizer, eu não acho que a flexibilização implique diminuir a capacidade de aprendizagem do aluno. Não é? Ao contrário, eu acho que a flexibilização pode até aumentar, não é? Em outros termos que não aquele memorístico, coisas do gênero, como essa relação entre vestibular e Enem, por exemplo, coloca. Não é? Pois é. É isso que eu acho que são esses viés que a gente precisa aperfeiçoar. Entende? Precisa de um aperfeiçoamento no processo. Não é? Agora, tem uma referência, eu acho que é interessante, e tem inclusive uma referência para o professor. Não é? Porque a gente sabe muito bem, e isso não é só na escola pública, é aqui na universidade, tem bons professores e tem maus professores. Não é? Então, isso precisa de ter mecanismos minimamente de avaliação. Não é? O problema eu acho que é aperfeiçoar esses mecanismos. Não é? E eu termino aqui com a Eliane. A briga na escola, desde que o homem é homem, briga-se. Não é? O conflito é constitutivo. Agora, a gente vem num processo civilizatório, acredito muito em Elias, né? Que se antes, se na Idade Média, para um grupo de cavaleiros entrar na cidade, ficava uma semana fora, mandando recado para lá, recado para cá, não é? Hoje está muito mais fácil, ou seja, a gente vivencia hoje processos civilizatórios mais amplos. A questão como que isso vai sendo incorporado. Eu acho que a escola é o espaço fundamental. Quer dizer, se o menino briga, não é questão de expulsão, é questão de como desenvolver um processo de que ele aprenda a discutir com o outro, não é? O outro como o outro, como eu não brigo, mas eu discuto, traduzo isso em ideias. Quer dizer, isso é parte de um processo, não é? de amadurecimento da própria sociabilidade. Não é? Agora, que está presente na afirmação de um padrão de masculinidade é inegável, está posto. Não é? Quer dizer, então, isso faz parte das afirmações de identidade. A gente tem que estar atento a isso para que nessas ocorrências, a gente fazer dessas ocorrências um processo educativo. Não é? Fazer com que haja um crescimento. E, Gilmara, essa questão da autoridade, Gilma, ela não é só na escola. Deve estar acontecendo na sua casa, não é? Acontece como um todo. Eu acho que a questão que está posta hoje é a negociação. Não é? Ou seja, administrar conflitos, não é? Mediar conflitos, ou negociar, não é? Fazer com que as ações ganhem sentido, ganhem significado. Não é? Ou seja, que seja explicitado com a maior clareza possível, não é? Toda situação de conflito que aconteça. Não é? Eu acho que por aí, a saída é por aí. Não é fácil. Como não é fácil educar, não é? Desde a criança pequenininha, a gente fala não o tempo todo, não é isso? E é nesse processo que vai se educando, ou seja, sempre um processo, e é essa a nossa função, não é? É a dor e a delícia de sermos professores. Não é? Eu quero agradecer, espero continuar dialogando outras vezes e participando mais do que esse ano. Eu participei nesse evento que eu acho um projeto fantástico, né? Essa turma fantástica. Né? Obrigado, gente. Queria
agradecer muito o Juarez. Como eu já falei com ele hoje, ele assustou, mas nós vamos ficar aqui de bengalinha. Não, nem tanto, né, Tarcísio? Até 2022, esperamos que não. E ele vai poder participar várias vezes aqui no programa de rádio, escrever texto. Quer dizer, a ideia nossa é o ano que vem lançar o livro com as conferências desse ano. O livro com as conferências do ano passado está em preparação, então nossa ideia é o ano que vem lançar os dois. Então o Juarez já se comprometeu em mandar o texto que está quase pronto aqui para a gente. Juarez, eu queria tomar a liberdade, você falou muito na questão de masculinidade e tudo, eu queria fazer uma propaganda. A revista Pagu, Cadernos Pagu, o último número dela, agora saiu um dossiê só sobre essa questão da masculinidade, com vários textos, inclusive sobre essa questão dos alunos do ensino médio, a questão do trabalho. Tem um texto muito interessante sobre a questão do trabalho de meninos e meninas, né? E aí essa questão dos meninos, o que fazem. Tá super legal o dossiê. E eu acho que para quem está trabalhando com isso, com escola, pode ser. Tem na internet, está no Cielo, e é fácil de acessar. Nós temos agora um sorteio dirigido. Dirigido na seguinte forma, porque nem todos os números que a gente tinha colocado aí saíram. Então, a gente tem aqui uma lista que a Alexandra fez, e eu vou pedir no Juarez aqui para ir falando números, e ele vai de cada coluna, pode ir, do jeito que você quiser. Pode falar, desses que estão aqui, por gentileza. E quantos que tem que falar? Muito? Uai, então, vamos embora. 19. Não, um por vez, né, Ju? Senão não tem nem jeito de passar. Alguém podia ajudar aqui. Como é que a pessoa sabe que é seu número? Ah, todo mundo tem. Ah, então. E 19, vamos embora. 19, 41. 41. 70. Deixa eu ir cortando eles aqui. 70, 104 tecidos. 142. 27. 48. 77. 108, 144, 17, 44, não tinha falado não, 86, tá dando aí? Pode mais? 93. 121. 134. 25. 53. 69, 92, 130, 16, 37, olha lá. 68, 97, 97, o último. 94. 136. 22,
36, 42, ah lá, 57, 83, ah lá, Lu, 98, ó, 131. Ah lá, 131. Acabou, Lu? Duas? 131. 59 e 71. Não? 61. Pronto. Como é que é, Lu? Um evento na página da FAI, Educação Sem Homofobia, é um dos nossos investimentos do projeto, então a gente está divulgando. Já fizemos programa de rádio sobre isso, quem tiver interessado pode entrar. E tem um evento super interessante, acho que é 27 e 28? 26 e 27 é um tema fundamental disso que nós estamos discutindo. Então, convidando vocês para participarem. Então, obrigado a todos vocês, aqueles que vieram hoje pela primeira vez, aqueles e aquelas que nos acompanharam durante o ano, e espero que o ano que vem a gente possa contar com a presença de vocês. A disciplina vai ser oferecida de novo no programa de pós-graduação. Obrigado, Juarez. Obrigado aí à equipe toda, a Alexandra, que tem organizado tudo, Antônio Braz, que tem um parceirão, que tem possibilitado a divulgação, o William, lá da rádio, da estrutura aqui, o Emerson da Wi-Fi, todos os colegas da equipe do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Boa noite, esperamos encontrar vocês o ano que vem, aqui mesmo. E no programa de rádio, até dia 13 de dezembro, estamos fazendo entrevista, segunda-feira, entre 20 e 22 horas. Boa noite.